Fala galera do Resenha da Nação, se liga só nos melhores momentos do vídeo de hoje. E provavelmente vai sempre continuar ganhando mais, com uma exceção ou outra, caso o Palmeiras ache 2 Hendricks num ano e tal. O Flamengo tem uma diferença relevante de quase 1 bilhão e 400 milhões a mais. Esse é o normal do Palmeiras, sempre atrás do Flamengo, porque o Flamengo tem mais dinheiro para gastar. Em um ano, o Palmeiras está gastando o que gastou de 19 a 24. Dois estilos de contratações completamente diferentes. O Flamengo, ele contrata cara para chegar e jogar. O Palmeiras contrata jogadores que estão se destacando, são jovens, como é o Jorginho, joga pra cacete, mas não tem mercado, né? Eu não acho que é só isso, não. Acho que tem a questão também de perfil do jogador e o que a comissão técnica gosta de trabalhar. Eu não acho, por exemplo, que o Aníbal Moreno e o Emiliano Martínez vão ser vendidos por uma fortuna. Acontece, mas não é comum. Acho que o Flamengo mira mais jogadores, assim, mais técnicos. É isso aí, galera. Flamengo e Palmeiras dominam o futebol brasileiro, mas em termos financeiros o rubro-negro está muito à frente. O Flamengo é hoje o clube mais rico de longe, capaz de investir pesado em grandes craques, enquanto o Palmeiras corre por fora, mesmo após altos gastos na chamada Era Espanhola. No vídeo de hoje vamos mostrar as receitas de cada time, comparar os números e revelar como esse dinheiro se reflete nas contratações. Portanto, fique até o fim porque os dados são impressionantes e mostram bem a diferença entre Flamengo e Palmeiras, dois gigantes. Então é isso, galera, já deixa teu like, se inscreve no canal, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tem uma postagem interessante aqui do Danilo Lavieri, porque ficou uma discussão, quem gasta mais, quem está gastando, o Palmeiras gastou 700 milhões, o Flamengo gastou menos, o Botafogo gastou tal. O Palmeiras ele gastou 700 milhões nessa janela. Mas, se você pegar o período espanhol, que eu costumo dizer... Que é a Era Tirone. Que é o período de domínio de Palmeiras e Flamengo, ele ainda investe menos do que o Flamengo. Receitas ano por ano. Em vermelho o Flamengo, em verde o Palmeiras. 2019, 939 milhões o Flamengo, 665 Palmeiras. E aí vai, 756 no outro ano, 611, tarará. Em 2021 eles ficam bem próximos, como a gente está vendo aí. Aí depois o Flamengo já ultrapassa o Palmeiras. E assim foi também em 2023. Em 2024 eles ficam muito parecidos, mas com o Flamengo ainda um pouquinho à frente. Então, no total, a gente teve o Flamengo com receita de 6 milhões 662 mil reais e o Palmeiras com 5 milhões 287 milhões. Isso de bilhões. Isso de 19 a 24. Isso, bilhões. E aí tem outra tela com o gasto em contratações de um e outro. Estamos falando, por que o Palmeiras e o Flamengo? Porque o Palmeiras e o Flamengo dominam o futebol brasileiro nos últimos anos. A sua era. Olha o ano de 2025, que é o último ali à direita, você vê o Palmeiras, um esticão Parou. Imenso. Nos outros teve algum equilíbrio, mas muitas vezes com o Flamengo à frente. No total de gastos de contratações, que é a última tela, de 2019 a 24, o Flamengo gastou mais. Depois, de 19 a 25, também mais. E de 20 a 24, o Flamengo gastou bastante mais. De 19 a 24, que é quando o Flamengo ganha a primeira Libertadores, aí em 20 e 21 o Palmeiras ganha. E aí começa, propriamente dito, o Palmeiras já até tinha sido campeão em 16, em 18. Mas acho que a partir de 19, quando a chegada do Jesus é a hora que começa a ficar mais marcante essa briga assim, entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo ganha mais que o Palmeiras, sempre ganhou mais. E provavelmente vai sempre continuar ganhando mais, com uma exceção ou outra, caso o Palmeiras ache 2 Hendricks num ano e tal. A diferença de 19 para 24, o Flamengo tem uma diferença relevante de quase 1 bilhão e 400 milhões a mais nessa janela total, né? Então a gente tem essa tela aí mostrando, é uma diferença, assim, relevante. Agora tem um detalhe, né? Assim, o caso da Danilo pegou 19 em diante. O time vencedor do Palmeiras, com o Abel Ferreira, tem vários jogadores anteriores a 2019. Né? E foi um período também de... Como, por exemplo, o Everton, investimento. Mike, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, estou lembrando de cabeça aqui alguns. Zé Rafael Veiga, Dudu. Era Alexandre Matos. Essa turma toda chegou entre 2015 e 2018. Né? Então, esses jogadores, o Rafael Veiga demorou, Scarpa. Sim. Então, você vê, jogadores importantes, titulares, durante boa parte do tempo, o tempo todo, que renderam muito tempo. O Matos contratou muitos jogadores, deu muitos tiros, né? Muitos Matos contratou quase 80 jogadores. É uma loucura. Né? Quase tá fazendo no Santos agora. O Barros chegou agora a 39. Você vê como mudou o projeto esportivo. Agora, vários desses jogadores foram, de certa forma, foram importantes, né? De certa forma, não, foram importantes nos anos seguintes. Então, 19 em diante, o Palmeiras, ele tinha já uma base
que o Flamengo começa a montar, porque dos jogadores importantes que chegaram antes, do time de 19, quem já estava no Flamengo, os titulares, era o goleiro, Diego Alves, chegou em 17, o Rafinha chegou naquele ano, o Felipe Luiz chegou naquele ano, o Pablo Mari e o Rodrigo Caio também. No meio-campo, o Arão já estava, então 2. O Diego era reserva. Ribas era reserva. O Everton Ribeiro já estava, chegou em 17. O Gabigol chegou naquele ano, o Arrascaeta chegou naquele ano, o Bruno Henrique chegou naquele ano, o Gerson chegou no meio do ano. Então, o Flamengo tinha 3 titulares ali, no time. O Everton Ribeiro, o Arão e o goleiro, que já estavam antes de 19. Ou seja, o Palmeiras ainda usou bastante ali jogadores anteriores a 19, porque começa com seus investimentos. O Dudu em 15, eu acho que assim, é a virada, mas mais intenso 16, 17, 18, do que em 15. E depois, acho que aí é o que o Paulo... Lembra que a Crefisa, teoricamente, ia dar de presente, que no final virou dívida. Que é essa época que o Mauro está falando. O Borja, por exemplo, né? Que no final tudo virou dívida, o Palmeiras teve que arcar, assim como no final arcou com os pagamentos do empréstimo do Paulo Nobre. E é isso que o Mauro está falando, é um pouco do que o Palmeiras está fazendo agora também, né? De praticamente remontando o time. Então, quando a gente fala dos 700 milhões, claro que o Palmeiras tem que ser cobrado para jogar melhor agora, para ganhar e tal. Mas esse gráfico, ele mostra um pouco desse raio-x de como o Palmeiras está, neste momento agora, reconstruindo. Se a gente fizer esse gráfico daqui 5 anos, que a gente não vai estar nesse estúdio daqui 5 anos, mas imaginando que a gente fosse estar... Não, a gente vai estar no estúdio melhor. Daqui a 5 anos... a gente vai ver que é mais ou menos isso. O Palmeiras gastou 700 milhões agora. Eu tenho certeza absoluta que nos próximos anos não vai chegar nem perto disso. Porque o Palmeiras não tem este potencial. O Palmeiras não pode gastar 700 milhões todo ano. O normal do Palmeiras é ali, 19, 20, 21, 22, 23. Esse é o normal do Palmeiras. Sempre atrás do Flamengo, porque o Flamengo tem mais dinheiro para gastar. Então, esses 700 milhões, ele é o início de um novo ciclo. A gente está vendo agora um grande investimento do Palmeiras que corresponde... O investimento de 25 corresponde a todo o investimento feito de 19 até 24. De uma vez só. Em um ano, o Palmeiras está gastando o que gastou de 19 a 24. Porque é justamente isso que o Mauro falou. Em 19, em 20, que é quando o Palmeiras é campeão da Libertadores, e 21, são as 2 menores barrinhas aí na tela. Porque o Palmeiras já estava aproveitando a base, estava tentando se recuperar de uma janela que foi danosa ao clube. O Palmeiras tinha dívidas, estava quase voltando a ser o que era antes, ali em 14 e tal, quando o Paulo Nobre chegou. Tanto que o Gagliotti chegou e falou, putz, eu vou ter que demitir o Matos, eu vou ter que demitir o Mano, não vou contratar ninguém. Chamou o Vanderlei Luxemburgo e a única contratação de 20 que tem nessa tela aí, 2, Vinha e Rony. São as únicas 2, o resto é base. Agora, isso, né, Casão, isso que o Danilo está falando, esse investimento aqui e ali, reflete o que são os 2 times em campo. O Palmeiras é isso que o Danilo está falando, talvez não contrate nos próximos anos, então tem alguns jovens e tal. Agora chegou o Andreas Pereira, que é o jogador mais pronto e tal. O Flamengo, os caras que ele contratou, são caras que vão entregar agora. E o Flamengo não está pensando, eu preciso vender o Jorginho no ano que vem, ou vender o Saúl. São 2 estilos de contratações completamente diferentes. O Flamengo, ele contrata cara para chegar e jogar, para chegar e disputar posição. A grande maioria dos jogadores que o Flamengo contrata, a maioria, chega e vira titular rapidinho. Como está sendo agora, como foi ano passado, os outros anos todos. Contratava jogador para chegar e entrar. O Palmeiras contrata jogadores que estão se destacando, são jovens, para ver a evolução no futuro. E aposta também em vendas, como vendeu o Hendrick, vendeu o Estevão e tantos outros garotos da base, né? Então o Flamengo, o Facundo é jovem, Souza é jovem, né? São jogadores que o Flamengo, que o Palmeiras... Vitor Roque, muito jovem, tem mercado. Então o Palmeiras contrata, claro, para fazer um bom time no momento, mas pensando na frente e pensando em vender jogador. Sim. O Palmeiras pensa em vender jogador. O Flamengo não pensa em vender jogador que ele contrata. Ele contrata o jogador ali para virar titular e de repente ficar um tempão, ou já contrata jogador que já na reta final da carreira, né? Como é o Jorginho, joga pra cacete, mas não tem mercado, né? Não tem mercado. Vai ficar ali. Sabe, eu vou para outro time depois, mas sem entrar dinheiro. Não tem mercado, é modo de dizer. Mas assim, ele está num lugar que ele ganha bem, não tem mercado que alguém compre. Sim, ele tem mercado, acabou o contrato, ele tem mercado. Isso.
Ele não tem mercado que alguém vai lá e vai perguntar quanto você quer, Flamengo, pelo Jorginho. Isso aí não tem. Então são dois estilos diferentes, mas os dois estilos que funcionam. Tanto que funcionam que são os dois mais vencedores aí dos últimos anos. Eu não acho que é só isso, não. Acho que tem questão também de perfil do jogador e o que a comissão técnica gosta de trabalhar. Bom ponto. Acho que tem isso também. Eu não acho, por exemplo, que o Aníbal Moreno e o Emiliano Martínez vão ser vendidos por uma fortuna. O caso do Richard Rios é raríssimo, né? Um jogador que já não era tão novinho e de repente vai super bem vendido. Isso acontece, mas não é comum. Ele já tem os dois 26 anos. Já. Sim. Eu falo já porque os caras vão buscar o cara do berço hoje em dia, né? Então, com 26 anos, você não é tão competitivo no mercado ali internacional para ser negociado. Eu acho que tem muito perfil com o qual gosta de trabalhar. Eu acho que o Flamengo mira mais jogadores assim, mais técnicos, e que são também muitas vezes mais protagonistas. São mais protagonistas e mais medalhões. Existe uma diferença, eu acho que muito clara entre os dois times, tirando o Jorge Jesus. O Flamengo não teve nenhum técnico como protagonista nesse período todo. Ele foi campeão com o Dorival, foi campeão com o Rogério Ceni, né? Foi campeão com o Felipe Luiz. Esse até consegue ter um pouco mais de protagonismo, porque foi jogador, rubro-negro, a torcida o tinha como um dos ídolos e tal. Então ele consegue, mas ele não é o time do Felipe Luiz, é o Flamengo. O Palmeiras é muito o Palmeiras do Abel Ferreira. O protagonista é o treinador, inegavelmente. São estilos diferentes. Isso acho que muda também até a ação no mercado dos dois clubes, porque com o dinheiro que o Palmeiras gastou, eu acho que o Palmeiras poderia buscar outro perfil de jogador. Na linha do que fez agora com o Andrés Pereira. Jogadores mais de ponta. E tem muito jogador bom, daria para ter, de repente, menos jogadores e mais jogadores de ponta. Assim, jogador, sabe, aquele que vai... O Andrés acho que entra nessa categoria. É um cara já de um nível mais alto. O Andrés, eu acho que é o único jogador das últimas contratações do Palmeiras que chega para ser titular do time. Chega para entrar no jogo. Chega, dá a camisa e vai jogar. Os outros disputam posição. O Aníbal disputa posição, o Martínez, né? Martínez disputa posição. Então tem várias disputas de posições ali. Quem está conquistando uma vaga definitiva é o Vitor Roque. O Vitor Roque virou camisa 9. Agora, e o Andrés, eu acho que vai pegar uma vaga ali no meio e vai virar protagonista. Sim. Então, o Palmeiras, ele tem espinha dorsal, né? Tem o goleiro, que não sai de jeito nenhum. Tem o Gustavo Gomes, que não sai de jeito nenhum. Tem o Piquerez lá, que não sai de jeito nenhum. Você tem o Andrés, que vai entrar, e a expectativa é que ele não saia de jeito nenhum. E você tem o Vitor Roque. Galera, em relação a esse assunto, eu sou bem objetivo. Eu não acho. Eu discordo com Casa Grande, eu não acho que Palmeiras aposta em jovens para depois revendê-los. O que a comissão técnica pedir, eles vão lá e vão atrás para poder reforçar o elenco. Realmente não penso isso. Eu acho que eles contratam para justamente chegar como titular. Tanto um quanto o outro pensam no momento, ali no hoje, no presente. É isso, diz o que você acha, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê em breve. Valeu!